Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira que estamos juntos em nosso quadro De Catequista para Catequista. Que alegria tê-los aqui hoje, feriadão, 15 de novembro. Estamos aqui juntos para partilhar um pouco e conversar sobre as festas que estão se aproximando, né? O Advento. Então nós estamos juntos nessa. Espero que vocês permaneçam na live conosco. Vá chamando mais catequistas, porque nós vamos trabalhar justamente o advento. Às vezes nós temos algumas dúvidas, alguns pontos aí para conversar. Então hoje eu e o Gessiandro vamos conversar um pouco. Boa noite a todos que estão chegando. Alceir, quem mais? Maria José Nascimento. Eu vi que a Kellen passou por aqui, a Cida, Estela, Ayrton. Bastante gente que vai passando rapidinho, né, os nomes, às vezes a gente não consegue ver todos. Que alegria tê-los aqui. Hoje, esse nosso tema tão importante, né, tão necessário. Às vezes nós ficamos com dúvidas sobre o advento, então nós vamos conversar um pouquinho. Boa noite, Neuza. Boa noite, Amanda. Que legal. Bastante gente boa chegando. Ah, que legal. Sempre nos acompanhando. Vá contando de onde vocês estão falando, de qual cidade vocês estão, paróquia, para que a gente possa ir já se conhecendo, se apresentando, tentando entender de onde vocês estão vindo. Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. Hoje nós vamos ter material também, tá? Para quem estiver participando da nossa live. Eu vou mandar para vocês depois no nosso grupo sobre a nossa live de hoje. Beleza, ajustado. Vamos ver. Sou de Fazenda, Rio Grande, Paraná, Comunidade Sagrado Coração de Jesus, Amanda. A Maria José de Aracaju. Quem mais? Alta Floresta, no Mato Grosso. Que legal. A Kellen, aqui do Santuário Nossa Senhora Aparecida, em Jundiaí. Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, Paróquia Cristo Rei. A Neuza, que está sempre com a gente aqui. Que legal. Apresentando o Rio Grande do Sul. Luísa, sempre está com a gente. Boa noite, meu irmão. Paz e bem. Boa noite, tudo bem contigo? Paz e bem. Tudo bem, graças a Deus. Tá aqui eu assistindo a live e esqueci que eu ia participar da live. Ai, Deus. Eu aqui assistindo de boa, você conversando, acolhendo o pessoal. Aí eu, poxa, eu tenho que participar da live já. Mais de 8 horas da noite. Eu falei, ai, Deus. Tá no clima de feriado, Gessiandro? Na verdade, é o clima de final de prova, de ano da faculdade, né? Aí provas e trabalhos, aí você fica meio aéreo. Ai, Deus. Nossa, demais, né? Correria. Isso nem me Como eu falei fala. para vocês na última live, né? Que aqui a gente começa agora com uma correria também. Festa da padroeira. Então é bastante coisa. Final de ano, faculdade, festa da paróquia, e aí novena, enfim. Tem de tudo um pouco. Mas que bom que a gente dá conta, né? Oh, Que bom a que a gente Nanda dá. chegou, que alegria. Milena, paz e bem, Milena. Gabriela Tavares. O Eduardo, que esteve com a gente na live aqui. Seja Acabou de passar. bem-vindo. A Edna Santana. Quanta gente boa aqui.
vai aproveitando e já manda para as pessoas. Tem um aviãozinho aqui embaixo do Instagram, vai mandando para os catequistas. Nosso tema hoje será o advento. Então, muito bom que todas as pessoas possam participar, os catequistas, né? Isso. Ananda, tossou o bagaço nesse final de ano. Quanta coisa, não, Nanda? A Nanda quase nem tem desafio aí na catequese, Nanda. Tá tudo tão facinho. Como assim? Nem vem com essa, não, hein? É só Ela me chegar pega falar isso. com o livro, né? Tudo pronto e passar. Só, ela fica Vai ter. inventando aí que tá correndo. O pessoal está chegando. Boa noite, bem-vindos e bem-vindas. Vamos convidar mais pessoas para participar. Pessoal, tem muita gente com dúvidas sobre o tempo do advento, o que fazer, como fazer. Porque tem alguns lugares que tem vela colorida, outros lugares não tem, e, enfim. Tem gente que coloca uma vela no meio da coroa, tem outros que colocam a imagem de Nossa Senhora, por quê? Onde que está isso? Bastante coisa. O pessoal está chegando. Bem-vindos, bem-vindas. A Ananda colocou até as cores das velas surgem dúvidas. Falando nisso, eu já tenho que preparar a minha coroa. Eu tenho até aqui as velinhas. Eu comprei o kit. A nossa tá pronta aqui. Eu comprei, na verdade, o ano passado o kit. Ah, que bonito. Aí Deixa vem eu ver as se velas. aperta por aqui. Esqueci de pegar minha coroa para mostrar aqui. Aí vem com esse cartãozinho aqui, com algumas orientações para montar com a família a coroa do advento. E aí tem a oração para cada semana do advento. A oração. E aí ele vai indicando qual é a vela, né? Aí tem a primeira para Ah, acender a verdinha. bonita. E aí vem a outra, que é a roxa. E aí vem uma outra que é a rosa. E vem a outra que é a branquinha. A branquinha. Todas Que dentro bonito. da caixinha. Que eu já tenho que montar. Onde que eu vou montar, eu não sei. Tá cheio de coisa. O pessoal tá Deixa eu chegando. só pegar minha coroa aqui, só um momento. Ah, ok. Pessoal que está chegando, bem-vindos, bem-vindas. A live da semana passada, né, live emocionante, já se encontra no nosso canal do YouTube e também se encontra lá no nosso canal oficial do quadro de catequista para catequista, que se encontra no Telegram, né? Lá na biografia, tanto do Pensar Catequese como do Catequese Desenvolvimento, tem um acesso para você entrar. Além da live da semana passada, eu estou separando também uns vídeos do professor Rafael Tonon, que ele fala sobre história da igreja no Brasil e outras aulas também, que são assim sensacionais. Nos meus tempos livres, livres entre aspas, eu tenho estudado bastante, vale muito a pena. Hoje mesmo, enquanto eu fazia coisas práticas, eu estava ouvindo. Eu vou passar a lista toda desses temas que são importantes para nós catequistas e vou colocar lá no nosso canal oficial também. Quem ainda não está, basta clicar no link da biografia do Pensar Catequese, Catequese Desenvolvimento Humano, que você vai conseguir acessar o canal de catequista para catequista. Então vamos começar, meu irmão? Vamos nessa.
Você está com a oração fácil aí? Não. Ah, A gente pode começar com Ave Maria mesmo, não tem problema não. A minha está no uhum. outro computador. Então vamos iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos pedir a Nosso Senhor que nos ajude nessa live de hoje, nesta terça-feira, feriado 15 de novembro, que nós possamos de verdade mergulhar um pouco nos mistérios do advento para poder bem vivê-los e ajudar os nossos catequizandos também. Experimente as alegrias desta santa espera. Peçamos de modo especial que os nossos anjos da guarda nos ajudem a bem viver esta espera. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O pessoal que está chegando mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso quadro de catequista para catequista. E hoje é com o Rodrigo que vai falar um pouco sobre o tempo do Advento, esse tempo que é tão profundo para a nossa fé, nossa vivência de fé. Dois tempos que são de grande importância para a nossa vida de fé. O tempo do Advento, o tempo ali do Natal, e o tempo da Páscoa. Então é sempre muito importante nós trabalharmos estes momentos com ainda mais profundidade na catequese. E é justamente esse tema que o Rodrigo vai falar hoje para nós. Eu acho que o pessoal que está assistindo já conhece a gente já das lives, não sei se precisa se apresentar. O que você acha, meu irmão? Oi, eu sou o Rodrigo. E eu, Luciano. Mais informações, olha nos nossos destaques. O povo já tá se acostumando, né, com a gente. Então é uma alegria muito grande, meus irmãos, poder partilhar um pouco sobre este tempo tão especial dentro da igreja, como o Gessiandro abriu, nos falando, né, que é o tempo do advento. Estamos bem próximos, né, de abrir esse tempo, e aí surgem algumas dúvidas, alguns pensamentos acerca deste tempo, que nós vamos aqui conversar um pouco. Dizer para vocês que dá para a gente suprir tudo aquilo que o advento significa em uma live de 50 minutos, que dá de catequese mais ou menos, seria muita pretensão. Mas, ao menos, nós conseguimos extrair um pouco daquilo que de mais profundo tem neste tempo tão maravilhoso que é o tempo do advento. Mas eu quero trazer um pouco para vocês, um pouco de fundamentação. Antes de nós entrarmos e mergulharmos definitivamente no tempo do advento, nós vamos dar dois passos antes. O primeiro deles, entender um pouquinho sobre a tradição, a Sagrada Escritura, o Sagrado Magistério, por que nós celebramos este tempo do advento, e depois o ano litúrgico, né, trazer um pouquinho do conhecimento do ano litúrgico, para depois falarmos do advento. Eu acho que se faz necessário esta jornada para que a gente possa definitivamente compreender quão grande é o tempo do advento. Então nós vamos através dessa caminhada. Então eu vou começar trazendo para nós o número 97 e o número 100 do Catecismo. Fiquem tranquilos, todos os nossos amigos que estão na live, os catequistas, no nosso grupo lá do Telegram, eu vou colocar os slides desta aula sobre o advento, desta catequese. Alguns podem estranhar um pouco a terminologia aula,
né, que nós sempre aplicamos na catequese o encontro, mas hoje aqui para nós catequistas é sim aula, né? Então eu vou trazer o conhecimento também um pouquinho acadêmico, né, o lado teológico, e você como catequista vai transformar esta aula depois com a sua turma em encontro, né? Mas é importante a gente entender que muitos dos nossos encontros de formação, eles são sim aulas, né? Neste caso aqui, nós, tanto o Gessiandro quanto eu, como formadores, nós damos aula também. Claro que com a minha turma no domingo, aqui na comunidade, às 9 horas da manhã, o que eu tenho com eles é um encontro catequético, né? Então, é bom a gente ter essa percepção. Então, hoje é aula. E essa aula ela está montada em slides que nós vamos colocar no grupo. Eu vi aqui que passou, comunidade Nossa Senhora das Dores, gostaria de participar do grupo. Nós temos link lá no Pensar Catequese. Hoje, na Catequese DH, na biografia, não está. Porque eu estou com outro projetinho essa semana, não está lá no link. Mas pode ir no Pensar Catequese e depois eu vou colocar nos stories também o link para o nosso grupo no Telegram. Então pode procurar na biografia do Pensar Catequese ou nos stories da Catequese DH quando a gente terminar a live, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar. Essa semana, um jovem, um menino, ele fez um comentário em um dos meus posts. Eu fiz uma postagem que muitos de vocês devem ter visto sobre a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante. E uma das pessoas que seguem o nosso perfil, ela fez a seguinte pergunta para mim: se essa era a única diferença e se tinha diferença nos textos, alguma coisa. Eu falei, não. Olha, a Bíblia evangélica, né, tradicional, que tem as, as traduções, ela apenas falta estes 7 livros. Mas ela é palavra de Deus também. Eu não vou desrespeitar porque ela falta, né, esses 7 livros, ou vou blasfemar, ou cometer algum tipo de sacrilégio com aquela Bíblia por ela ser. E um jovem, ele se doeu quando eu escrevi isso, porque ele, na visão dele, e eu digo que é visão dele, porque não é visão da igreja, eu deveria dar um valor maior à Bíblia católica e desmerecer a Bíblia que o evangélico porta. Não faz sentido, até porque o Novo Testamento ele é completamente igual. Né? Os 27 livros que tem na Bíblia Católica são os mesmos 27 livros que nós encontramos na Bíblia Protestante. E aí gerou uma discussão, ele foi longe, eu cessei, parei de falar, porque vi que não levaria a nada. Mas por que eu estou falando isso? Para nós chegarmos, para começarmos a falar do advento, um passo atrás do tempo litúrgico, nós precisamos entender que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela está fundada e fundamentada com um tripé, que é a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério e a Sagrada Escritura. Quando nós falamos de Sagrada Escritura e até de Sagrada Tradição, é tudo aquilo que está escrito, é tudo aquilo que é visível, é tudo aquilo que nós podemos ver, por exemplo, a patrística, aqueles livros, muitos conhecem aquelas coleções verdinhas da patrística, né? Então são escritos, tradição, é uma tradição da igreja, ou ritos, coisas que foram passando de geração em geração, que às vezes não estão nem escritas, mas que a igreja conserva como uma tradição. E temos o Sagrado Magistério, que é aquele do qual é responsável por interpretar e por nos deixar claro a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição. Nós não caminhamos
à mercê. O Gessiandro acorda um belo dia e ele decide interpretar o evangelho segundo o que ele pensa. Não, nós temos o magistério, nós temos a igreja, que é cabeça. Ele não acorda e fala, eu vou criar o oitavo sacramento. E todo mundo tem que ser corintiano agora. Não, brincadeira. Não, nós não inventamos, não criamos coisas assim. Nós temos o magistério que olha para a escritura, que olha para a tradição, interpreta e mantém essa beleza que é a igreja. Essa beleza que tantas vezes expressa na liturgia. Eu posso ir a uma missa na Croácia agora, posso ir numa missa nos Estados Unidos, posso ir numa missa no Japão, que apesar de não entender a língua, eu entendo o sinal, eu entendo aquilo que ela me comunica. Eu vou perceber mais ou menos quando está no rito inicial, está no ato penitencial, que está fazendo a liturgia da palavra, que é um ofertório, que é a liturgia eucarística, que são os ritos finais. Eu vou conseguir perceber mesmo sem falar aquele idioma. Porque é linda, porque é bela, porque está unida, porque é fiel e porque está sustentada na Sagrada Tradição, na Sagrada Escritura e no Sagrado Magistério. E eu falo dessa introdução porque você pode olhar o ano litúrgico e pensar assim, a igreja inventou isso. Isso, cadê na Bíblia? Já viram essas conversas, né, com relação a muita coisa do que acontece na igreja? Aquela velha pergunta: aonde está escrito isso na Bíblia? Irmãos, nós não somos só a Escritura, ou aquela expressão em latim, solo Escritura. Não, nós temos o magistério, nós temos a Sagrada Tradição. Vamos ler o número 97 e o número 100 do Catecismo da Igreja Católica. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um único depósito sagrado da Palavra de Deus, no qual, como num espelho, a Igreja peregrina contempla Deus, fonte de todas as suas riquezas. Agora o número 100. O encargo de interpretar autenticamente a Palavra de Deus foi confiado unicamente ao magistério da Igreja, ao Papa e aos bispos em comunhão com ele. Olha a beleza da Igreja. Ela não permite que eu fique doido aqui e invente alguma coisa na minha comunidade fora. Eu tenho que seguir aquilo que a Santa Igreja me propõe. Então, eu quero dar essa introdução e falar do Sagrada Tradição, Magistério e Sagrada Escritura, para entender que muitas coisas que nós fazemos na igreja, ela não está escrito explicitamente na Bíblia. Mas ela vem lá, da tradição apostólica, de como os apóstolos fizeram, de como os primeiros cristãos realizavam aquilo. Porque nós não perdemos o elo com a igreja apostólica. Nós não nos esquecemos de tudo aquilo que sofreu e de que passou Pedro, André, Tiago, João, um pouquinho depois Paulo. Não, nós não nos esquecemos. Não nos esquecemos da morte de Estevão, jamais, da doação de cada um dos apóstolos. Mas nós valorizamos, vivendo ainda hoje, 2020 anos depois do nascimento do Cristo, as mesmas tradições que os apóstolos viveram. A mesma forma que eles celebravam, o mesmo jeito que eles partiam o pão. Às vezes, eu tenho uns pensamentos, meus irmãos, que eu posso dizer assim que eu até viajo no pensamento. Eu fico pensando como era a Eucaristia celebrada por Pedro. Vamos nessa viagem comigo. Imagina que nós estamos lá em Jerusalém, pouco tempo depois da morte de Nosso Senhor, morte e ressurreição.
E Pedro se coloca ao entorno da mesa e fala com os apóstolos assim: olha, meus irmãos, Jesus tinha pedido para a gente fazer memória, lembra? E eles começam a pensar: é verdade, né? Ele mandou que a gente fizesse isso. E então Pedro, ao invés de proclamar a primeira leitura ou a segunda leitura, talvez eles até proclamaram a primeira leitura do Antigo Testamento, de algum pergaminho, de algum sinal assim. Porém, a segunda leitura, eles relembraram algo que aconteceu com eles. No momento do evangelho, talvez Pedro tenha parado e falado assim: gente, vocês se lembram daquele dia que eu estava na beira do mar, caminhando com Jesus, logo depois da ressurreição dele? Eu nunca comentei com vocês aquilo que ele falou comigo na beira da praia, mas agora eu vou contar para vocês. Ele me perguntou 3 vezes se eu amava ele. Vocês acreditam nisso? E eu fiquei sem saída, não sabia o que falar. E por fim eu falei: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele me confirmou à frente dessa igreja, pois ele disse: então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, ele fez memória daquele encontro. A leitura do evangelho foi viva. E é como nós precisamos viver a liturgia viva. Depois o próprio Pedro toma o pão, parte e repete aquele gesto do Senhor e divide com os outros apóstolos. Então ali foi tomando corpo a liturgia. Não imaginem que um anjo desceu, entregou um missal romano novinho em folha para Pedro, um lecionário, e falou assim: Pedro, deixei já separado aqui em anos A, B e C. O Lucas nem escreveu ainda o evangelho, mas eu já estou deixando aqui para você um missal antecipado. Não, a gente não pode ter essa ilusão. A igreja ela vai se construindo com o tempo. A igreja ela vai passo a passo fazendo a sua história acontecer. Você acha que eles tinham uma organização nas primeiras celebrações? Ah, precisamos fazer agora ritos iniciais, ato penitencial, ofertório. Não, foi sendo construída com o tempo. Foi sendo estruturada com o passar do tempo. Por isso nós precisamos valorizar a sagrada tradição, que é ali que se constrói. E aí a igreja foi passando o tempo. Saímos da era dos apóstolos, chegaram aqueles que foram discípulos dos apóstolos, passa-se mais um pouco de tempo, por exemplo, o tempo da patrística, e a igreja começa a perceber uma necessidade de organizar a sua liturgia. Então ela quis distribuir todo o mistério de Cristo pelo correr do ano, da encarnação e nascimento até a ascensão e Pentecostes. E dentro de tudo isso, de uma feliz expectativa do ser humano, porque nós estamos encaixados, né, dentro desse cronos, deste tempo. Então, para nós, facilita entender no correr do ano todo o mistério cristão. E esta recordação dos mistérios da redenção, a igreja nos oferece toda a riqueza das obras e todo o merecimento do Senhor, a ponto de se tornar presente para nós esse tempo de espera, esse tempo de Páscoa, esse tempo o tempo comum, o tempo do advento. Então nós tomamos contato com tudo isso e nos aproximamos do Senhor através do tempo também, do cronos, do nosso tempo litúrgico. E percebendo isso, a igreja faz essa organização. E de onde vem toda essa base? De uma experiência hebraica. Hebraica, judeu, é isso mesmo? Isso mesmo. Para o ano litúrgico, a igreja olha como eles viviam, os judeus, pois tem origem no povo de Israel.
Israel se guiava pelo ciclo de 7 dias na origem babilônica, ligados antigamente às fases da lua, né, fazendo no sábado o dia de repouso e descanso, em memória da narração da criação. E depois esse dia se torna significativo para a observação do judeu. O sábado é que fundamentou a teologia semanal festiva. Até ali, então. Depois, em Jesus, passa-se a ser o domingo, como todos nós bem sabemos, o domingo da ressurreição. Mas olha, a base é ali. É o surgimento do ano litúrgico. Ele nasce ali desse movimento hebraico, que nós vamos entendendo como os primeiros cristãos viviam, e aí depois a igreja organiza tendo o domingo como o centro. Recomendo para vocês, pois isso me ajuda a lembrar, Gessiandro, não sei se você tem, eu tenho, mas não sei onde está aqui em casa, a encíclica Dies Domini, do Papa João Paulo II. Acho que você deve ter aí fácil, a minha está no outro cômodo. Uma encíclica maravilhosa de se ler, para compreender o sentido do domingo e ter essa visão maior, até do ano litúrgico, posso dizer, apesar dela não citar diretamente, mas para a gente visualizar. A Dies Domini. Então Jesus, ele viveu as observâncias judaicas no primeiro momento. E ele vivia o preceito do sábado, que depois ele inaugura para nós o domingo, né? E São Leão Magno, depois, passado um bom tempo, ele coloca esta, como posso dizer, esta organização tempo litúrgico, histórico, econômico, podemos dizer assim, um ritual litúrgico no ano. São Leão ele tem uma frase que ele diz assim: aquilo que era visível em nosso Redentor passou para os ritos sacramentais. Olha que bonito. Aquilo que era visível em nosso Redentor passou para os ritos sacramentais. Então agora a gente enxerga tudo isso nos sacramentos e organizados dentro de um tempo litúrgico. Nos primeiros séculos do cristianismo, houve uma intenção de ruptura, né, com essa cultura judaica, que precisava separar daí. Porém, compreendeu que a liturgia cristã ela tinha um gênese, ou seja, uma origem no Antigo Testamento. Então, muito mais que um aspecto de separação, nós precisávamos ter um progresso, uma continuidade. Porque a nossa história também começa lá em Abraão. A nossa história também passa pelos patriarcas, também passa por tudo aquilo que sofreram no deserto, pelos 40 anos, sob a liderança de Moisés, depois de Josué, depois o período dos reis, os grandes profetas, depois os 400 anos de silêncio. A igreja viveu tudo isso também é parte da nossa história. Então, ao invés de romper, a gente continua. E aí, agora, organizado dentro de um ano litúrgico, no qual o principal é a celebração do domingo de Páscoa, né, o centro da nossa fé, e a partir dali se organiza todo um calendário litúrgico para que a gente viva. Eu falo de tudo isso, meus irmãos, com tanta paixão, porque a igreja ela não é o que eu acho que ela deve ser amanhã. Eu acordei pensando nisso e vamos. Que tal a gente fazer algo diferente esse ano, não ter advento? Ou vamos mudar a Semana Santa? Estamos em outros tempos, para que Sexta-feira Santa? Não. A igreja ela não fica à mercê do nosso pensamento, mas de uma estrutura rica, linda, bela, maravilhosa, perfeita, que nos faz andar por todas as etapas da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E nos faz o quê? Apaixonar pelo Senhor, desde que a gente viva bem esse ano litúrgico. E agora, nós estamos às portas, nós catequistas, toda a igreja,
e nossos irmãos pequenos, nossos catequizandos, é hora de nós apresentarmos esta paixão do ano litúrgico em seu começo. Agora nós estamos começando, né? Então, nós estamos iniciando a beleza desse ciclo. Ou seja, com os 4 domingos do Advento, o tempo do Advento. Depois celebraremos o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. E entramos em um período do tempo de Natal. Um tempo onde nós vamos olhar toda a beleza da Sagrada Família, a Santa Mãe de Deus, a Epifania, o batismo do Senhor. Depois nós damos um olhar para as primeiras pregações de Nosso Senhor, dentro do tempo comum. É importante ouvir como Jesus começou suas pregações, os primeiros sinais, e ali mergulhados nisto. Nunca levem o tempo comum como um tempo vazio, viu, gente? Comum, às vezes a palavra comum, ela traz uma conotação, às vezes até, não é tão forte quanto o Natal, quanto a Páscoa. É comum. Dá para se converter, meu irmão. Pegue os evangelhos do tempo comum. É muita coisa para conversão. E aí nós estamos nesse tempo comum, essa primeira parte dele. E aí entramos nos 5 domingos da Quaresma. Aí é paulada em cima de paulada nos chamando para a conversão. Força, força, coragem, conversão, mudança de vida, proposta radical do Evangelho. E aí a Semana Santa, a Semana Maior. Tudo isso dentro desse ciclo de Páscoa, né? Aí é uma experiência para quem vive. E eu vou relatar agora uma experiência pessoal, meus irmãos. Que beleza que é viver a Semana Santa. Pela primeira vez esse ano, eu tive uma oportunidade. Como muitos de vocês já sabem, já conversamos aqui, eu vivo em uma região, aqui em Jundiaí, em uma paróquia, onde existem muitas comunidades. A comunidade principal é o Santuário Diocesano Santa Rita de Cássia, mas existem 9 comunidades ao redor do santuário. E algumas rural, um pouco mais distante, as pessoas não têm tanto facilidade para ir até o santuário ou uma outra comunidade mais perto, então cria-se pequenas comunidades lá. Então são 9 espalhadas. Inclusive eu moro na região de uma dessas comunidades, que é a de Santa Luzia. Mas os diáconos e os padres não alcançam as 9 comunidades, porque nós temos 2 padres e 3 diáconos, então 5, né? Outras comunidades ficam sem. Então, alguns ministros da palavra vão e celebram com eles o Domingo de Ramos, a quinta-feira o Lava-Pés, a sexta-feira Santa. Então, este ano, eu pela primeira vez fui celebrar junto com eles, presidir a celebração da palavra no Domingo de Ramos, na sexta, na quinta, na sexta. E eu tive uma experiência vivencial da Semana Santa que foi muito profunda. Porque eu me preparei muito antes, né? Preparava as reflexões do Evangelho, tudo isso. Então foi algo muito vivencial. E como é gostoso você olhar essa beleza da igreja. Vamos caminhar, que a gente precisa entrar no Advento ainda de volta. Aí depois chegamos os domingos de Páscoa, né? E aí depois nós temos a Ascensão, Pentecostes, a Santíssima Trindade. Estou passando rápido porque não é esse o nosso foco hoje. E depois entramos de novo no tempo comum, que nós revivemos tudo que Jesus Cristo disse e fez pela nossa salvação. E aí celebramos Cristo Rei. Finalizamos o nosso ano litúrgico com Cristo Rei, que nós estamos às portas de celebrar. E aí celebra-se Cristo como Rei do universo. E aí entramos onde nós queremos falar, o Advento. Que agora nós estamos bem próximos, né? E geram bastante dúvidas, geram bastante situações.
O Advento, ele compõe de 4 semanas, sempre 4 domingos antes do Natal. Ele finaliza no dia 24 de dezembro. Ele não é, assim, podemos dizer, um tempo de festa, mas é um tempo de alegria moderada, em preparação para receber Jesus. Então nós precisamos ter um olhar muito maduro e não infantil para esse período. Porque nós temos a consciência de que nós estamos no Advento pensando nas duas vindas do Senhor. Estamos nos preparando para o Natal, né, fazendo memória daquela primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós também estamos pensando na segunda vinda. Donde há de vir julgar os vivos e os mortos? Professamos isso na nossa fé, não é novidade. Então, esse olhar atento do cristão, um olhar precisa ser um olhar preciso para as duas vindas. A espiritualidade que nós precisamos viver deste período, grava bem isso. Grava isso no seu coração. A espiritualidade é uma espiritualidade de esperança e de purificação da vida. A espiritualidade que nós precisamos viver esse tempo do Advento, e isso nós temos que ajudar as crianças, os nossos jovens nas catequeses a entender, e nós mesmos, os catequistas, é um tempo de esperança e purificação da vida. Ela não pode ficar na infantilidade de pensar só no menino Jesus nascendo no presépio, porque aquele menino Jesus, ele cresce, se torna homem, prega, morre, ressuscita. Então tem um processo, não para no menino Jesus bonitinho no presépio. Tem mais, tem cenas dos próximos capítulos ali. É muito maior. Então ele precisa ser um tempo de esperança e de purificação de vida. O ensinamento central é o anúncio da vinda do Messias. Ele vem. Ele vem. Recordamos a sua primeira vinda e sabemos da sua segunda vinda. A cor, todos nós sabemos, é o roxo. E nós usamos lá na Quaresma, né? Quando nós pensamos na purificação, nessa entrada nessa espiritualidade quaresmal, aqui é diferente. É o roxo, mas é olhando para a esperança, mas também por uma purificação de vida. Então, dentro do calendário litúrgico, ele pega essas 4 semanas e não só no rito latino que se celebra, mas outros ritos também, né? E tem até algumas igrejas não católicas que seguem essa preparação um pouco parecida. Então não estranhe se vocês verem alguma outra denominação religiosa falando de advento também, que às vezes pode acontecer. Eu vou ler um pedacinho de um texto aqui. Segundo as normas gerais para o ano litúrgico e o calendário, esta festa tem um duplo significado. Em primeiro lugar, é uma temporada para nos prepararmos para o Natal, quando recordamos a primeira vinda do Cristo. E em segundo lugar, é o período que apela diretamente à mente e o coração para esperar a segunda vinda de Cristo no final dos tempos. O Advento é, então, um período de espera devota e alegre, que nos recorda as duas vindas do Senhor. Está no missal, tá? Instrução geral para o missal romano. E quando começa e quando termina? O Advento, então, passada a festa de Cristo Rei, você celebra, você encerra o ano litúrgico, e aí tem a troca, né? Eu até trouxe aqui as minhas liturgias diárias. Olha só, nós estamos na de novembro, né? Não é propaganda, nada, não ganho nada para isso, mas é a que a minha comunidade usa. A de novembro, estamos no ano C. Estamos olhando para o Evangelho de Lucas. Antes de virar o nosso ano civil, nós encerramos então o ano litúrgico
e entramos no ano A, São Mateus. Então, para que você não esqueça, é a ordem que está na Bíblia, né? A, Mateus, B, Marcos, C, Lucas. Não existe o ano D, tá bom? Às vezes eu faço umas pegadinhas nas formações de liturgia, eu falo, e o ano D de São João existe? Não, não existe, hein? A, B e C, tá bom? João é usado em algumas festas, Semana Santa, algumas situações. Então, se vocês me verem falando do ano D de São João, pode me internar, que não tem nada certo. Sigamos. Eu queria falar uma curiosidade antes para vocês. Deixa eu pegar aqui. Eu até separei. É do ano de 2017. No ano de 2017, o domingo caía no dia 24. Então era o último domingo do Advento, mas já era a véspera de Natal. E aí? O que a gente faz? Então a CNBB ela passou uma instrução para aquele ano. Olha que interessante. Uma curiosidade que pesquisando o tema eu encontrei. A CNBB fazia assim: cada um e cada uma faça o possível para participar no sábado à noite ou no domingo de manhã da missa do quarto domingo do Advento, para participar também da missa da noite de Natal. Então você tinha duas liturgias fortes no mesmo dia. Por exemplo, você foi na missa de manhã, era a missa do quarto domingo. E depois você vai para a noite, já era vigília de Natal. Olha que interessante, só uma curiosidade que eu quis passar para vocês. Antes da gente ver outros pontos, já é 15 já, vamos ver aqui. A instrução geral do Missal Romano também fala algo sobre a música. Tem músico aqui? Que tem catequista, faz de tudo, né, na paróquia, é músico, é da acolhida, sempre tem, né? A música, né, o número 305 nos diz assim: no advento, o uso de órgão e dos outros instrumentos musicais deve ser marcado por uma moderação adequada, de acordo com esse tempo litúrgico do ano, sem expressar com antecipação a alegria plena do Natal do Senhor. Guarda as baterias, povo. Guarda as percussão. Guarda todo aquele entusiasmo da sua guitarra. Deixa para o Natal. Né? Cada comunidade tem o seu costume musical, aí, com a forma como toca. Mas guarda toda essa euforia para o Natal. Né? Não antecipe. Né? Não antecipe. Outra coisa que nós temos de curiosidade com relação ao Advento. É um tempo que não se canta nem se recita o Glória. É na mesma linha do pensamento do canto, né? A gente não expressa toda aquela alegria do Glória nesse tempo de purificação, né? Que a espiritualidade nos chama a um recolhimento. Recolhimento, gente, e purificação, nunca comparem estas palavras com tristeza, né? Então, assim, tem gente que vive a quaresma, né? Falando de outro tempo litúrgico, a quaresma triste. Ou o advento triste. Porque não tem o canto, a igreja se veste de roxo e não se recita o glória. A pessoa até a feição muda de tristeza. Não, é uma espera alegre. Nós sabemos que o Senhor vem. Né? É uma das maneiras de expressar concretamente que, enquanto dura o nosso peregrinar, né, falta algo para a nossa alegria completa. Apesar de ter alegria, mas ainda falta um pouquinho. Ou tudo, né, que é o nosso Senhor. Mas a nossa alegria completa, ela se dá no Natal. Quando o Senhor estiver presente no meio do seu povo, a igreja terá chegado à sua festa completa, com a solenidade do Natal, quando é cantado novamente glória.
O missal romano assinala que o Glória é recitado ou cantado aos domingos, exceto nos tempos litúrgicos do Advento e da Quaresma. As exceções desta regra durante o Advento são a solenidade da Imaculada Conceição em 8 de dezembro e a festa de Virgem de Guadalupe em 12 de dezembro. Então também não se assuste caso você veja, dentro do período do Advento, cantando-se o Glória, que são essas duas exceções, das duas festas da Virgem para nós aqui, Imaculada Conceição e Nossa Senhora de Guadalupe, patrona das Américas, né? Essa aqui já falamos, mas está na apostilinha que eu vou mandar para vocês, que a cor normal é o roxo, tal, que explica. Fala também daquele do o Domingo Gaudete, né? Da alegria, que pode ser o rosa, né? Não é obrigatório, pode ser o rosa. O padre, então, pode usar o roxo também nesse dia, né? Mas pode ser o, o rosa. O que mais? Uma pergunta que sempre surge para nós. O advento é um tempo penitencial? E aí, o que vocês acham? Frequentemente a gente pensa que o advento como um tempo penitencial, porque tem o roxo da quaresma. No entanto, olha só, o Código de Direito Canônico, no número 1250, nos diz: os dias e tempos de penitência na Igreja Universal são todas as sextas-feiras do ano e o tempo da quaresma. Só. Todas as sextas-feiras do ano e o tempo da quaresma. Né? Embora as autoridades locais, né, a organização dos bispos, de onde você mora, possa estabelecer dias penitenciais adicionais, né, os dias penitenciais mesmos, por excelência, são aqueles. Então, o advento não é um período penitencial, tá? Não é. O que mais? Sobre a decoração da igreja nesse período. Pode-se ordenar com flores, moderados, né? No mesmo sentido da música, no mesmo sentido do Glória, mais devagarzinho. Vai fazer aquele arranjo lindo de Natal no Advento. Deixa para o Natal, para a solenidade, aquele arranjo mais bonito. A ornamentação com flores deve ser sempre sóbria, né? Então, com bastante tranquilidade. Eu vou colocar para vocês também lá. Luciano, você anota isso para mim, depois me cobra. Vou colocar para vocês duas coisas bem interessantes dois vídeos que eu tenho gravado. Um sobre o presépio, que daí explica melhor essa preparação do presépio, e também sobre a coroa do advento. A gente ajuda você a montar a sua coroa do advento. Olha a minha aqui, já está montadinha. Não fui eu, mãos da Fernanda, a minha esposa lindíssima, que preparou. Né, os dotes são dela, então ela que preparou. Vou colocar esses dois vídeos. Eu tenho um vídeo falando sobre a coroa, senão vai ficar muito extenso aqui, e um vídeo sobre o presépio, uma meditação para a gente ter, tá bom? Tenho gravado lá já no YouTube, com ajuda. Assim, gente, nós temos muitas coisas para falar sobre o Advento, né? Dava para olhar um pouquinho também a liturgia dos 4 domingos, são liturgias fantásticas, né? Eu pego aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui o primeiro domingo do Advento. Cadê você? Primeira semana do Advento. Aqui, no dia 27, primeiro domingo do Advento. Olha que evangelho lindíssimo. Vamos ler juntos, aproveitar que a gente tem uns 10 minutinhos ainda? Vamos ler juntos esse. Deixa eu só ver a Gabriela aqui. Pode se montar com as cores verde, branco, roxo e vermelho? Pode. Pode montar. Pode montar esse lá. No vídeo eu falo bastante sobre isso, Gabriela. Vou colocar no nosso grupo lá do Telegram, tá? Sobre o Advento, mas pode. Vamos ler agora, então, o Evangelho do primeiro domingo do Advento. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Lembra? Virou o ano, né? Vira o ano. Então entramos agora a olhar o Evangelho de Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé, pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quer dizer, esse primeiro evangelho do primeiro domingo, ele nos faz pensar muito mais na segunda vinda do Senhor do que na primeira. O advento ele já nos coloca dentro deste espírito de preparação. E se o Senhor te chamasse hoje, como você se apresentaria diante do Senhor? A morte precisa ser para o cristão algo que vai acontecer no nosso pensamento. Não podemos viver como se não fôssemos morrer. É preciso. Grandes santos da igreja tinham ao seu lado uma caveira para sempre se recordar de que somos finitos aqui nessa terra, que somos peregrinos. A nossa alma é eterna, mas é que a nossa passagem aqui, o tempo de plantio, o tempo de se preparar, é agora, é aqui. E se o Senhor nos chamasse? É nessa segunda vinda que o advento também nos faz pensar. Então ajude você, catequista, os seus catequizandos a se afastarem do pecado. Muito mais do que dar um conhecimento teórico do que é o advento. É bom a gente conhecer, como nós fizemos hoje nessa aula. É bom compreendermos? Claro que é. Mas o fundamental é: afaste-se do pecado. Viva uma vida de graça. Viva uma vida próxima ao Senhor, para que assim você possa experimentar a glória. Afaste-se do pecado. Preparai o caminho do Senhor. Vai gritar lá São João Batista, né? Como você está preparando? É a grande reflexão. Então, sobretudo do advento, um olhar para a nossa vida, um olhar no qual a espiritualidade seja realmente a nossa conversão, o nosso olhar para o Senhor, um tempo de reencontro, esperança e purificação da vida. Esperar que nós vamos para o céu e nos livrarmos do pecado. Amém? Amém, meu irmão. Perguntas? Tem alguma pergunta do pessoal na caixinha? Algum comentário? Deixa eu ver aqui. Tem uma. Sobre as velas do advento. O documento que você citou eu já coloquei lá no canal, tá bom? Ah, beleza. Você tá com Você tem um manual aí das cores, né? Da vela, tudo, né? Nessa caixinha que você tem das velas da coroa. Tenho sim. Tem aqui. Legal, a Neuza está perguntando, né, se podem ser todas brancas, sobre as cores das velas, a ordem certa.
Então, no folheto que eu tenho aqui, ele segue a sequência: o verde, o roxo, depois o rosa e por último o branco. As velas que eu tenho aqui seguem essas cores, né? Essas aqui. Mas se você só tiver brancas em casa ou só vermelha, não tem problema, isso não interfere em nada. É porque no Brasil, aos poucos, foi assumindo essas cores, né? E dando significados também para as cores, mas isso não vai interferir em nada. Que geralmente o que nós vamos perceber, o que vai nos orientar com relação às cores, são os próprios paramentos do sacerdote. Né? Então preste atenção nesses pontos aí. Ah, aqui eu não sei o nome da pessoa, mas acho que é o nome do trabalho dela. É Jardim do Deserto. Ela pergunta: toda terça-feira tem live? Toda terça-feira. Esse ano, essa é a live de que número desse ano? Mais ou Acho que menos. 36, 37, por aí. Por aí, estamos chegando na casa das 40 lives já daqui a pouco. Então tem toda terça-feira. E a gente traz outros convidados, pelo menos uma vez no mês. É o Gessiandro que dá a catequese, outras sou eu. Às vezes não damos catequese, às vezes não damos aula. Trazemos convidados, já trouxemos padres, diáconos, catequistas, professores. Então tem de tudo um pouco aqui. Tem tema demais. Minha amiga Mas, Patrícia Labruna diz, chegou agora, mas você se depois. Assim, Patrícia, demais. Acho que, bom, de perguntas são essas. Gente, não esquece de tirar o print, tá? Da nossa tela, marcar, estar catequese, catequese BH. Quando a gente pede isso, é para que tenha um alcance. A gente quer que apenas a gente apareça com isso. É para ter um alcance. As pessoas às vezes falam assim: nossa, onde eu vou buscar um tema sobre advento? Onde eu vou encontrar? Você ajuda os catequistas fazendo isso. Compartilhe nossa live, indique o Pensar Catequese para que as pessoas possam seguir, a Catequese DH. Né? Então, é importante isso, porque a gente vê com grande facilidade se espalha, por exemplo, uma dancinha do TikTok, ou uma piada, ou alguma coisa que às vezes não vai agregar muito. E aqui nós fazemos um trabalho sério, nós trazemos pessoas e, e nos preparamos. Essa catequese hoje, eu parei por 2 horas para prepará-la. Né? Sentei ali diante do computador, rezei, pesquisei, montei, não peguei uma catequese antiga que eu já tinha, não. É batalhado para o dia, para o nosso momento, para a nossa história. Né? Penso em exemplos do nosso dia a dia. Então, a gente batalha para fazer isso aqui. Então, ajude-nos a divulgar, né? A levar para mais pessoas este nosso trabalho, esse apostolado na internet. Nossa missão é evangelizar aqui também. Né? Tanto o Gessiano quanto eu sentimos esse chamado. E vocês viram na nossa live de hoje que bela é a nossa igreja, que maravilhosa que é a igreja. Como é bom amar nosso Senhor Jesus. Então ajude-nos a espalhar essa boa nova também. Né? Ajude-nos a estar bem próximos, a chegar aonde talvez não chegue. Eu me lembro muito de uma catequista que vive em uma zona de missão. Ela não tem contato com formadores, com padre, passa de vez em quando na comunidade dela. Ela usa muito material do que eu e Gessiando a gente prepara. Ela assiste no celular dela, lá na casa dela, longe, zona de missão. E a gente consegue chegar até lá. Então isso é alegria, é graça. Né? Se São Paulo navegou pelos mares, a gente tenta ser ousado e navegar pelas ondas aqui da internet, né? Que é hoje também um meio de evangelizar. Então, esse é um pedido. Faço também um convite para vocês, meus irmãos. Amanhã, quinta e sexta, no Catequese DH, vou estar com 3 lives falando sobre
uma formação para catequistas de jovens, catequistas de crisma. Então, quem quiser acompanhar, muito convidado, fique muita vontade de estar com a gente. Vai ser sempre às 8 também. Né? Gessiandro também, lá na página dele tem muito material, muito conteúdo, muita coisa para você crescer na catequese. Eu aprendo muito as coisas que o Gessiandro coloca, sempre tenho ideias novas, então ajuda muito. O nome da página dele faz a gente pensar catequese mesmo, é bem provocativa. É uma página provocativa, muito boa. Né? Então eu sempre tenho essas provocações lá, né, que me ajudam a crescer. Mas somos nós, gente. A gente não se apresentou um pouco no começo, vamos falar um pouco mais da vocês se aproximam, possam se aproximar mais e contar com a gente. A Márcia, catequista lá em Boston, olha que bacana, que legal, maravilha. A Lurdinha vai participar das formações de catequistas de Crisma, a Lurdinha aqui do Santuário Nossa Senhora Aparecida. Que bacana, maravilha, gente. Muito bem. E lembrando também, o Rodrigo falou sobre o nosso canal, sobre as nossas lives. Nós sempre disponibilizamos. As lives sempre ficam salvas aqui, pessoal. Elas ficam salvas aqui no Pensar Catequese, no Catequese Desenvolvimento Humano. E aí, na semana seguinte, na mesma semana, a gente baixa essas lives e coloca no YouTube. Link a gente sempre coloca no nosso canal do Telegram. E quase todas as lives eu faço algum resumo daquele conteúdo e deixo salvo lá em PDF para facilitar. Ou se alguém, o convidado, trouxe um slide, a gente coloca lá. Se usou alguns livros, a gente coloca lá também as citações, para vocês terem um local onde vocês podem encontrar vários materiais para corresponder à formação de vocês. Então, o quadro de catequista para catequista, como o Rodrigo falou, ele acontece toda terça-feira, faça chuva ou faça sol, mas acontece toda terça-feira, até nos feriados, mas acontece. Depois que no finalzinho do ano a gente tira férias, e aí sempre retorna, mas a gente sempre divulga aqui todas as datas, horários e temas e etc. E tal. Mas fica tudo salvo aí. E além disso, todos os dias eu, o Rodrigo, nós estamos postando conteúdos novos para a formação de catequista. Essa semana aqui antecede aí o tempo do Advento, também já tem alguns conteúdos para postar sobre o Advento, coroa do Advento, a história do Advento, o surgimento do Advento. Então, sempre vai ter conteúdo aí para agregar a formação de vocês. E sempre que a gente cita alguma coisa, o Rodrigo citou um documento, já peguei no site do Vaticano, já coloquei no nosso canal lá, de catequista para catequista. Rodrigo falou da live de uma aula que ele tem no YouTube. Ele pega, coloca lá também. Então é um canal onde você pode encontrar todos esses materiais para a tua formação. Tá bom? E assim a gente vamos rezar a nossa live, né? Vamos rezar então, povo de Deus, que a gente possa finalizar nosso tempo de hoje. Peçamos a nosso Senhor Jesus Cristo que olhe por cada um de nós, que nós possamos bem viver toda a riqueza que a Igreja nos dá, tudo aquilo que ela faz por cada um de nós. Que nós possamos aprender a cada dia mais amar a Santa Igreja Católica, tão rica, tão linda, tão perfeita em seu calendário litúrgico. Que nos ajude a viver cada tempo com alegria e esperança. E nos ajude agora, no advento que se aproxima, a nos purificarmos e a esperarmos o nosso Senhor, que vem, ao nosso Senhor, que se coloca ao nosso encontro. Peçamos também à Santíssima Virgem Maria, que nos ajude a bem viver este tempo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tudo que fizemos e vamos continuar fazendo, seja para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Forte abraço a todos, meus irmãos. Bom feriado. Deus, até mais, meu irmão. Obrigado pela live, pelos ensinamentos. Até mais, meu irmão. Com Deus.